Dando continuidade, nós vamos fazer agora a última opção, né, que é a opção 4, que é excluir um registro, né, dentro do arquivo. A gente vai fazer a seguinte estratégia, é de pegar o arquivo ler, tirar o dado lá que a gente precisa tirar e depois a gente vai e escreve o arquivo de novo, né, sem aquele dado ali que a gente precisa. Para isso, a gente já começa aqui, né, com faça. Aqui, opção 4, faça. Todos eles a gente precisa, né? Então, vou até copiar essa parte aqui. Um pouco mais para frente a gente vai ver módulo, né? E no módulo a gente vai aprender a fazer função, as coisas que a gente pode reutilizar o código, né? Sem precisar ficar copiando e colando. Beleza, faça, deu ruim aqui. Faça, beleza, escreva, deseja voltar ao menu inicial? Tá. Certinho, né? A gente fez aqui aquela opção, né, da gente manter no submenu ali até enquanto a gente precisar. Beleza. O que a gente vai precisar fazer agora, né, é ler o nome. Vou colocar aqui, escreva. Vamos deixar no padrão, né? Aqui tá a listagem convidados. Aqui a gente faz exclusão de convidados. Beleza, os tracinhos, os 2/n, beleza. Escreva, leia, escreva, informe um nome. Aqui coloca um /n, né? Informe um nome, leia nome. Agora a gente vai fazer uma leitura, né, do arquivo aqui e ver se esse nome aqui ele existe, né? E primeiro a gente tem que ver também se o arquivo existe. Então, bora colocar aqui, arquivo existe. Bora verificar. Arquivo existe. E o caminho do arquivo, né? Esse caminho do arquivo aqui, a gente já preencheu lá em cima, é o caminho do arquivo dentro do nosso computador. Já está certinho já. Se arquivo existe, então aqui a gente pode fazer a leitura, né? Então vamos fazer a leitura aqui. A gente coloca aqui arquivo, vai receber abrir arquivo, né? Aqui o caminho do arquivo e o modo de acesso. A gente vai acessar no modo leitura. Então aqui vai ser modo leitura. Beleza? Tudo certo? E lembrando da gente fechar, né? Senão a gente pode ter problema depois. Então, fechar arquivo. Aqui, arquivo. Beleza, a gente fechou o arquivo aqui. E agora a gente vai fazer a leitura, né, desse arquivo. Então é o seguinte. A gente vai verificar se vai achar um nome aqui dentro. Mas antes a gente já pode até já salvar os dados aqui em algum lugar. Vamos criar uma variável. Deixa eu criar uma variável aqui. Cadeia. Já está até o final ali, está ficando até feio. Bora colocar aqui cadeia, texto, arquivo. Beleza, aqui a gente salva o texto do arquivo aqui para depois a gente jogar dentro do arquivo que a gente está mexendo, né? Então, beleza, a gente está aqui na opção 4, a gente está fazendo a leitura. Vou colocar, inicializar esse arquivo com vazio. Beleza, a gente abriu o arquivo, agora a gente vai fazer a leitura, né? Então, a gente coloca aqui, enquanto não há fim do arquivo, né? A gente coloca aqui arquivo, a gente vai fazer a leitura da linha. Então, aqui é o seguinte, a gente declarou uma variável linha ali, beleza? Enquanto não chegou o final, né? Então, a gente vai pegar aqui, linha, vai receber
ler linha, e aqui a gente coloca arquivo. Beleza. Se a gente achar, né, quer dizer, vai ser nome igual a linha. Então aqui arquivo existe. Vamos colocar aqui nome existe, né? Nome existe, vai receber falso. E se ele achou aqui dentro, se ele achou aqui, ele vai receber verdadeiro. Verdadeiro. Beleza, aqui a gente está procurando dentro do arquivo, né? Para ver se o nome que vai ser excluído aqui está aqui dentro. Beleza, se ele achou é verdadeiro. Se ele não achou, se não é a linha que ele está, né? A gente vai jogando aqui os valores dentro desse texto arquivo. Eu fiz um teste antes para a gente escrever esse texto todo aqui com /n, né? Só que ele não vai. Ele vai escrever linha por linha. Então vou na solução alternativa, não. Uma solução bacana aqui para a gente poder reescrever esse texto que a gente está lendo aqui no arquivo, sem o nome que a gente achou aqui, né? Então aqui é o seguinte, a gente vai pegar esse texto, copiar aqui, e a gente cola, a gente vai colocar mais igual, né? Que ele vai atribuir, concatenar, né? Com o que já tem, com linha, mais, eu vou colocar aqui asterisco. É só para a gente saber onde termina o nome, assim, o final do nome, né? Porque assim, eu tava jogando /n e ele tava juntando tudo, todo o arquivo estava sendo escrito em uma linha só. Então a gente vai fazer desse jeito aqui, depois a gente vai quebrar esse texto para escrever novamente no arquivo lá, né? Para a gente deletar o nome lá que a gente precisa. Então, beleza. A gente já está aqui com o nome, beleza. Tá, fechou o arquivo, né? Tá fechando. Beleza, aqui acho que morreu. Então é o seguinte, a gente tem que verificar se não arquivo existe, né? Se não arquivo existe, quer dizer, se ele não existir, existe. Ou se não nome existe, nome existe. Ó, se o nome ou o arquivo não existir, a gente escreve uma mensagem aqui, né? Escreva nome não encontrado. Beleza? Um /n aqui no final. 2 /n aqui no início. Beleza. Se não, quer dizer, o nome do arquivo e o nome aqui existe, né? A gente vai fazer a substituição. Então é o seguinte, a gente vai abrir o arquivo no modo escrita, né? A gente vai zerar ele para reescrever. Então é o seguinte, aqui a gente coloca arquivo, aí a gente vai abrir ele, vai ser abrir arquivo, o caminho, né? Essa variável está certo com o caminho, e aqui o modo de acesso. Então aqui vai ser a.modo escrita, porque a gente vai zerar o arquivo, né? Beleza, ele abriu aqui e a gente já tem que criar esse hábito aqui de fechar ele, né? A gente colocar fechar arquivo. Beleza, aqui a gente já tem um hábito de fechar o arquivo para a gente não dar problema depois, né? Que às vezes pode ser chato achar o local que está dando problema. Tá, a gente tem um arquivo aqui, agora a gente vai escrever o arquivo. Mas no arquivo, né? Mas assim, a gente tem que pegar esse arquivo texto aqui e quebrar ele. A gente pode fazer o seguinte, aqui a gente coloca até aqui, né? Contador vai receber 0. E a gente vai precisar de uma outra variável
que a gente vai precisar usar uma outra biblioteca aqui, né, para a gente poder quebrar esse texto, que vai ser a biblioteca texto. Vamos lá. Inclua biblioteca texto. A gente já coloca um apelido aqui, né? Coloquei T. Bora lá, opção 4. Beleza. Aqui a gente vai precisar saber a posição também. Então aqui a gente faz o seguinte. A gente vai precisar saber o tamanho da string, né? Bora criar uma variável aqui. Tamanho string. Ó, tem arquivo aqui. Vou aproveitar. Queria deixar separado. Ó, tem um contador aqui. Vou deixar aqui em cima mesmo. Aqui a gente vai precisar tamanho texto. Beleza. Isso aqui tamanho texto. Por enquanto isso aqui está o suficiente. Bora lá, opção 4. A gente tem um texto ali e a gente vai ter o tamanho texto. O tamanho texto ele vai ser t, né, ponto, número caracteres. Vai ser texto arquivo. Beleza, a gente tem aqui o tamanho do texto. E agora a gente vai colocar aqui um enquanto. A gente vai precisar quebrar esse texto. Aí a gente vai precisar da posição inicial e final. Vou criar uma variável posição aqui também. Tamanho texto e posição. Beleza, bora lá. Caso 4. Beleza. Enquanto. Aqui posição. A gente começa com 0. Tá. Enquanto posição, que essa posição aqui ela vai ficar mudando, enquanto posição for diferente de tamanho texto menos 1, porque o tamanho texto é a quantidade de caracteres, né? E posição começa com 0, então aqui eles vão ser iguais quando posição que chegar no tamanho do texto menos 1. Então, beleza. Aqui a gente tem ele vai girar, né, pelo texto e a gente vai pegar cada palavra ali, cada nome, né? Então é o seguinte, a gente tem que quebrar o texto. Eu vou usar a variável nome aqui mesmo. Nome vai receber t ponto. Aqui a gente vai pegar subtexto, extrair subtexto. Aqui, posição inicial. Tá, isso aqui a gente vai precisar, né, de extrair texto, mas a gente vai precisar saber qual a posição, né? Posição inicial e final aqui. Então é o seguinte, posição vai receber t ponto posição do texto. Isso aqui vai ser o texto que será procurado na cadeia, né? A gente coloca aqui, o texto vai ser o cerquilha. Essa aqui é a cadeia, vai ser o texto, arquivo. A posição inicial aqui, eu vou colocar contador. Beleza, aqui ele vai saber a posição. Então, a posição inicial vai ser contador. E a posição final aqui vai ser posição. Beleza, aqui a gente vai precisar, esse aqui é o texto, né, que a gente precisa. Então, aqui vai ser texto, arquivo. Beleza, texto, arquivo. Aí a gente vai pegar a posição inicial e final dele aqui. Aí a gente vai ter o nome. E o nome, a gente vai e escreve ele. Então, aqui a gente vai ter escrever linha. Aqui a linha vai ser nome. E o endereço vai ser o arquivo.
Beleza, a gente está salvando dentro desse arquivo esse nome aqui que a gente acabou de extrair. E beleza. Tá, a gente está escrevendo dentro do arquivo e a gente tem que atualizar aqui o contador, né? Então, o contador vai receber posição mais 1. Que essa posição aqui, ele vai pegar essa posição aqui do cerquilha, né? Então, o contador, como a gente vai pegar depois da cerquilha, então a gente vai pegar esse posição mais 1. Beleza, contador, ele já está escrevendo ali. Tá, eu acho que a gente já matou esse trem. E aqui a gente coloca uma mensagem de sucesso, né? Deixa eu vir mais para cá um pouco. Escreva exclusão realizada com sucesso. Aqui a gente coloca um /n. Não sei se a gente precisa de 2, eu vou colocar 2 lá. Um /n no final aqui. E o sucesso a gente coloca umas exclamações, né? Para ser uma sucessão. Beleza? Vou até salvar logo o arquivo aqui. Vamos executar. Vamos chegar aqui para cima para a gente ver o menu, né? Vamos listar aqui 3. Ó, a gente tem José, Pedro, João e Maria. Voltar ao menu inicial, sim. Vamos excluir o João. Excluir, eu vou colocar o 4. Exclusão de convidados. A gente esqueceu de colocar aqui um limpar, né? Mas beleza, vamos embora colocar aqui João. Ó, exclusão realizada com sucesso. Voltar ao menu inicial, sim. Vamos ver o arquivo lá, como é que ele ficou, né? Como ele estava, né? José, Pedro, João e Maria. Vamos recarregar ele aqui. José, Pedro e Maria. Ó, o trem deu certinho. Ficou uma linha em branco aqui, né? Mas não sei se estava previsto. A gente exclui mais um aqui e vê se está tudo certo. Vamos voltar lá para o Portugal. Beleza. Eu vou sair aqui para a gente ajustar o limpar lá, né? Ó, limpar. Opção 4. Informe o nome. Exclusão de convidados. Aqui já tem 2. Eu vou deixar só um aqui. E aqui a gente coloca limpar. Limpa. Sem o R. Beleza. Tá. Não, bacana. Vamos excluir mais um. Vamos excluir lá mais um. A gente pode fazer o seguinte. Quando ele estiver lendo aqui, ó, nome, senão, texto mais linha. A gente coloca aqui, ó, se linha diferente de, tá? Se a linha for diferente de vazio, ele vai e escreve, né? Aí agora vai ficar certinho esse negócio. Tá. Então vamos executar aqui novamente. Vou chegar aqui para cima para a gente visualizar. Vou no 3 aqui para listar. Ó, José, Pedro e Maria. Vamos excluir Maria, né? Sim. Vamos voltar aqui. 4. Qual o nome? Maria. Exclusão realizada com sucesso. Voltar sim. Vamos listar 3. Ó, José e Pedro. Ó, trem. Nossa, vou vender esse sistema aqui. Vamos incluir, né? Eu vou colocar opção 1, nome. Luiz. Pedro. Pedro acho que já tem. Pedro. João. João. Maria. E voltar assim. Bora listar aqui 3. Ó, 5 pessoas. Vamos excluir o Luiz, né? Então vamos voltar aqui. Excluir 4. Nome Luiz. Exclusão realizada com sucesso. Sim, vamos listar novamente aqui 3. Aí saiu o Luiz. Cara, o trem tá perfeito. Tô pensando até em vender. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. A gente tem todas as opções aqui, né? Incluir, editar,
listar, excluir e sair. Tá tudo certinho. Bacana? Muito bom aí. A gente viu o arquivo. Até a próxima. Valeu!